honra, de toda a glória. Eu saudo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, porque usou touca e a cabeça não é chata. Amém? E ela não ficava batendo, dizendo, quando crescer vai para São Paulo ganhar dinheiro. E glória a Deus pela vida dela, amém? Quem está alegre com Jesus, queridos? Hoje é uma noite de avanço espiritual. Hoje é uma noite que iremos avançar espiritualmente, porque o Senhor Jesus está aqui. Como é lindo ver, no momento da oração, da adoração aqui na frente, pessoas rendidas, chorando, se lançando, se entregando sem reservas ao Senhor. Isso é lindo demais, isso não tem preço, irmãos. Isso é um culto racional, amém? Pastor Maluf foi muito feliz hoje de manhã, quando pregou em Romanos 12, e foi uma palavra de Deus, falou muito ao nosso coração, amém? Mas eu quero te convidar a ficar de pé, para lermos a palavra de Deus. Glória a Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo, iremos ler o 16 e o 17. Glória a Jesus. Eu sei que tem crente aqui, tá? Não adianta você querer se esconder, não. Eu sei que tem crente aqui. Então você pode ficar à vontade, pode glorificar a Deus, dar glória que não é proibido. Ajuda o pregador aí, pelo amor de Deus. Amém? Costumo dizer que o pregador tem duas alegrias. Primeiro quando recebe o convite, depois quando termina e tudo dá certo. Não é verdade? Porque nós estamos aqui totalmente na dependência de Deus. Amém, queridos? Diz assim, todos encontraram? João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita em vós e estará em vós. Diga comigo, Ele habita em vós e estará em vós. Amém? Pai, a Tua palavra, nós queremos Te louvar, ó Deus, porque cremos que o Senhor está aqui conosco nesse lugar. Não temos palavras para expressar nossa gratidão a Ti, pelo que o Senhor está fazendo aqui. A Tua presença, ela é visível, ela é real nesse lugar, é perceptível. Já estamos sentindo a Tua presença aqui. Sabemos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a Tua palavra. Fala conosco. Usa a boca desse pregador tão pequeno, mas que seja o Espírito Santo que venha falar aos nossos corações essa noite. Eu quero Te adorar, Senhor, e Te dizer, reina nesse lugar. O Senhor tem toda e total liberdade para agir aqui. Ocupa o lugar de honra nesse lugar, Senhor. Em o nome de Jesus, aqueles que creem digam amém. Pode aplaudir o Senhor, a Ele toda honra, toda glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Irmãos, esse texto aqui é maravilhoso. Eu que gosto muito de falar do Espírito Santo, é uma das marcas assim do meu ministério, eu me identifico muito com o meu chamado. E quando eu vi esses dois versículos aqui, que eu estava lendo, estudando, eu disse, meu Deus, que coisa linda. Ele habita em mim. Amém?
Ele habita em você. Ele simplesmente não veio executar uma obra, ele veio para ficar em você. Isso é lindo, queridos. Isso não tem preço. Esse versículo quando diz aqui, ó, 16, eu orarei ao Pai. Aqui Jesus fala como mediador. E promete a seus discípulos que ele intercederá por eles junto ao Pai. Eu quero que você preste atenção nessa introdução aqui. Ele promete que irá interceder pelos discípulos junto ao Pai, que é designado como um encorajamento a eles para pedir pelo que eles querem em seu nome e para confortá-los em seus corações, que ficaram aflitos com a notícia de sua partida. Agora imagine, os discípulos ficaram aproximadamente 3 anos no ministério de Jesus, no intensivão, e agora convivendo com Jesus, de repente recebe a triste notícia que o mestre vai partir. É como você está convivendo com uma pessoa, ela veio, um parente de outro país, está morando aqui com você, mas de repente ela veio, ficou um bom tempo aqui, mas teve que voltar. Aí a dor da partida agora. Você sente, porque quem você ama, quem você gosta, quem lhe dá atenção, quem te faz bem, vai ter que partir. Imagine a sensação dos discípulos, sabendo que o mestre iria partir. Mas só que ele diz assim, e ele lhes dará outro consolador. Essa é uma considerável prova de uma trindade de pessoas na divindade. Aqui, uma oração é feita ao Pai. O Filho, na natureza humana, está orando. E ele pede pelo Espírito Santo, que é o Consolador, que é o presente do Pai, pela mediação prevalecente do Filho. E que é outro Consolador, distinto do Messias. A quem a referência é tida aqui, um dos nomes do Messias, com os judeus, é Consolador. Tal Jesus tinha sido aos discípulos, e agora ele estava a ponto de os deixar, e para apoiar debaixo das suas tristezas, ele promete usar o seu interesse com o seu Pai, que ele lhes daria outro consolador, significando o Espírito que executaria esse seu trabalho e ofício, levando as coisas de Cristo e mostrando ao seu povo, por derramar o amor de Pai e do Filho nos seus corações. Amém? Abrindo e aplicando as promessas preciosas do Evangelho, e a eles, sendo um espírito de adoção neles, e habitando neles como um selo e penhor da sua glória futura. E com essa visão, o Cristo promete orar por eles. Quero falar sobre a necessidade do Espírito Santo na vida do crente. Posso ouvir um amém por isso? Jesus, no entardecer do seu ministério público, chama os discípulos para uma conversa. Aqui ele faz uma promessa de envio do Espírito Santo na terceira pessoa da Trindade. No Velho Testamento, o Espírito Santo vinha apenas para executar uma obra. Só que com a vinda do Filho, agora a coisa é diferente. No Velho Testamento, o Espírito Santo vinha, capacitava um homem para executar uma obra específica e depois voltava para o Pai. Com a vinda do Senhor, com essa promessa que ele fez em João 14, 16 e 17, ele disse que enviaria o Espírito Santo, o Consolador. E ele veio para ficar. Amém por isso? Ele veio para habitar em você, queridos. Ele veio para habitar em mim. Ele veio para habitar na igreja, morar na igreja. Diga, eu sou casa do Espírito Santo. Eu sou morada do Espírito Santo.
Quer ver um exemplo aqui? Alguns exemplos de como no Velho Testamento alguns homens eram capacitados pelo Espírito Santo para executar uma obra e depois o Espírito voltava para Deus. Assim foi com Bezaleel, quando o escolheu para ser o artesão do tabernáculo. Está lá em Êxodo 31, versículos do 2 ao 5, olha só. Eu escolhi a Bezaleel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeiras e executar todo tipo de obra artesanal. O Espírito de Deus veio sobre esse camarada e deu destreza a ele para construir os utensílios do tabernáculo. Foi o próprio Espírito de Deus que deu a habilidade a Bezaleel. Ele não aprendeu com o João Aleijadinho não, com o Aleijadinho não. Ele não aprendeu com outro artesão não. Foi o próprio Espírito de Deus que veio, se apoderou dele e ele fez aqueles utensílios de decoração do tabernáculo. Só que depois, voltou. Amém? Assim foi com as 70 autoridades, os líderes de Moisés. Números 11:25, o Senhor desceu na nuvem e lhes falou, e tirou do Espírito que estava sobre eles, e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Porque ele veio para aquele momento, ele veio para aquela obra, e os 70 profetizaram porque ele veio para aquele momento. Outro exemplo, assim foi com Josué, ao receber a imposição de mão de Moisés, Deuteronômio 34:9. Ora, Josué, filho de Nun, estava cheio do Espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor lhe tinha ordenado a Moisés. Veio, executou e ó, assim foi com Gideão. Juízes 6:34, então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele com um toque de trombeta, convocou a todos para segui-lo. Até para tocar trombeta tem que receber o Espírito Santo. Ele veio, se apoderou e Gideão executou. Assim foi com Jefté, em Juízes 11:29. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade, e dali avançou contra os amonitas. Veio. Assim foi com Otoniel, Juízes 3:9. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito veio, se apoderou de Otoniel, e ele foi um grande libertador. Assim foi com Davi. 1 Samuel 16:13. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir, diga a partir. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Conforme vimos em todos esses homens, e entre tantos outros, no Antigo Testamento era assim: o Espírito Santo descia na vida dos homens para realizar uma obra e depois subia. Com a vinda de Jesus a coisa muda. Diga, com a vinda de Jesus a coisa muda. Diga para o seu vizinho, com a vinda de Jesus a coisa mudou. Graças a Deus por isso. Deus mandou o Espírito Santo para habitar no homem e ficar conosco todos os dias até semana que vem. Até o final de 2016. Até quando? Até a consumação dos séculos. Aleluia! A promessa se cumpriu, queridos. Glória a Deus por isso.
A promessa se cumpriu no dia de Pentecoste, porque antes o Espírito ainda não tinha sido derramado para habitar nos homens. Agora, preste atenção. Embora ele tenha vindo habitar, há uma diferença de executar e habitar. Agora, embora ele tenha vindo habitar, é lamentável que muitos cristãos ainda se encontram vazios. Ainda não foram imergidos na plenitude do Espírito Santo. A maior necessidade do cristianismo hoje, querido, chama-se Espírito Santo. É lamentável que num culto como hoje, com um louvor desse, uma adoração dessa, um derramar que está havendo aqui, Deus falando, a igreja se rendida, é lamentável que crentes ainda saiam daqui hoje vazios, sem ter sentido a presença do Senhor. É um motivo de preocupação. É um motivo de você ficar se perguntando: Senhor, por que que até agora eu não senti a presença do Espírito Santo? O que acontece comigo? Porque é uma promessa do Senhor enviar o teu Espírito, e ela se cumpriu, e ela tem que habitar em mim. Amém, queridos? Agora preste atenção. Como conhecer um cristão cheio do Espírito Santo? Pergunta para mim, como conhecer um cristão cheio do Espírito Santo? É por falar em línguas? É por sapatear? É por pular? É por ser profeta do reteté, sapatinho e fogo? Não! Se conhece um cristão pelos frutos. Mateus 7:20. Assim, pelos seus frutos, vocês o conhecerão. Tem gente que treme e sapateia só para mostrar uma santidade fingida. Tem gente que até força a língua estranha para mostrar uma santidade que não existe. Santidade, querido, não está atrelada a movimentos físicos. Santidade jorra daqui de dentro para fora. A mudança é interior. Sai daqui. É de vida com Deus. Amém? Agora preste atenção. Nós conhecemos Ele pelos frutos. Em Gálatas 5, 22 e 23 fala sobre os frutos do Espírito Santo, que são 9 virtudes. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós temos que gerar os frutos do Espírito. O que caracteriza um cristão, irmãos, é ele gerar os frutos do Espírito. Tem muita gente que confunde os dons do Espírito com os frutos do Espírito. Os dons nada mais, nada é, irmãos, são ferramentas de trabalho. Deus dá dons para nós estarmos aptos para trabalhar e granjearmos alma, ganharmos almas. Dom não vai para o céu, dom não gera perdão, salvação. Dom é ferramenta de trabalho. Tem gente em pecado e sendo usado com dons. Agora, os frutos do Espírito, isso é o que caracteriza que eu sou um cristão verdadeiro. Amém? Presta atenção. O Espírito Santo é importante na vida do crente para quê? O Espírito Santo é importante na vida do crente para quê? Primeiro, para consolar. Diga, para consolar. João 14:16, nós lemos: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito Santo é importante para consolar, queridos. Há momentos de cruz, de sofrimento na nossa vida. Há momentos de angústia, de tribulação, que se não for o Espírito Santo te consolando, você chuta o balde. Eu sei que aqui tem pessoas
que tem vivido lutas que parece que não vão acabar mais. E quando você está prestes a desistir, quando não tem ninguém para consolar, quando não tem ninguém para enxugar as lágrimas, aí vem agora aquele, o Consolador, que é uma das características dele, que é uma das funções dele, melhor dizendo, consolar. Ele vem para consolar. Por isso que é importante o crente estar cheio do Espírito Santo. Porque, queridos, o Espírito Santo é importante na vida do crente primeiro para consolar. Amém? Em Apocalipse também ele nos lembra que na outra vida seremos consolados e que ali não haverá mais dor nem choro. Ele te lembra que além de ele aliviar a nossa barra nessa vida, terá uma vida vindoura, que lá não haverá choro, que lá não haverá dor, lá não haverá dívidas, problemas, lá não haverá nada disso, queridos. É o Espírito Santo que faz nos lembrar disso. Então, primeiro, o Espírito Santo é importante na vida do crente para consolar. Segundo, para convencer. João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, queridos, é importante para convencer. Uma igreja sem ele não convence o mundo. Uma igreja sem o Espírito Santo, ela não convence o mundo, ela não influencia o mundo, queridos. Eu estava preparando isso aqui hoje, orando no meu quarto. E eu lembrei, eu pequeno, a minha tia Jandira, assembleana do Reteté, eles faziam um culto campal no passeio, na rua, e ela pegava o violão, irmãos, não tinha essa estrutura aqui poderosa não, um violão desafinado, uma caixinha de som, parece que tinha um monte de enxame de abelha dentro. Ela na frente, ligava, plugava lá na caixinha, e com o violão começava, eram 100 ovelhas, ia juntando, ia juntando, ia juntando, ia juntando. Quando, irmãos, daí passava meia hora, 40 minutos, a rua estava cheia, todo mundo assim parado, parecia uma sessão de cinema, um lançamento de filme, todo mundo assim maravilhado, pessoas chorando, e quando ela acabava o hino, não tinha apelo não, e a gente lá na frente dizendo, eu quero Jesus. É isso que falta na igreja hoje, irmãos. É o Espírito Santo que convence o mundo. Mas nós queremos convencer o mundo copiando o mundo. Queremos convencer o mundo fazendo alianças com o mundo. Mas é o Espírito Santo que convence o pecador do erro, do pecado e do engano, irmãos. Foi o Espírito Santo que convenceu Saulo. É o Espírito Santo que vai convencer o teu parente, o teu esposo, a tua esposa, o teu filho. Aguenta só mais um pouquinho. A graça é irresistível. Quando o Espírito Santo pega ele de jeito, ele vai vir nem que seja pelo anzol. Porque a graça é irresistível. Terceiro, para ensinar. Diga, para ensinar. João 14:26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Quem nos faz lembrar, irmãos? É o Espírito Santo. Aleluia. Ele nos lembra do sacrifício vicário de Cristo, nos faz lembrar do céu e da eternidade. Ele que nos faz lembrar quem éramos antes de conhecer Jesus. É Ele que te traz à memória o que Ele fez na tua vida.
É Ele que faz você olhar para trás e ver o quanto Ele já fez por você. É Ele que tem esse papel de lembrar. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. É o Espírito Santo que nos faz lembrar. Quarto, para habitar. João 14:17. Mas o Espírito da verdade, o mundo não pôde recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Aleluia! Somos templo do Espírito Santo. Ele quer habitar e não, queridos, simplesmente passar na tua vida. Amém? Eu quero dizer uma coisa muito importante. Assim, queridos, quando o Espírito de Deus, ele chega na vida do crente, não tem como o crente viver da mesma maneira. É inadmissível um cristão que tem o Espírito de Deus, ele viver uma mesmice na sua vida, no seu cristianismo. Outra coisa, quinto, ele veio para quê? Para dar frutos. Gálatas 5, 22, 23, que já lemos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Há crentes que são infrutíferos. Isso serve para mim, queridos. Eu meditando, isso começa por mim, o pau começa a quebrar na minha cabeça. Há crentes que são infrutíferos, semelhante àquela figueira viçosa, em que as folhas estavam verdes, mas Jesus foi procurar frutos dela, e não achou um fruto sequer. Então ele amaldiçoou e disse: nunca mais nasça fruto em ti. E ela secou. Assim são muitos crentes, viçosos, com uma boa aparência, de crente cheio do Espírito de Deus, mas vivem de fachada e já não geram mais o fruto do Espírito. Você pode olhar aqui, ó, bonitinho, conforme manda o script. Mas quem garante? Quem conhece a minha vida? Estou vestido como crente, barbinha de crente, cabelinho de crente, roupinha de crente. Olha quanto crente bonitinho, tudo com roupinha de crente. Mas quem garante? Só o Pai. Só Ele conhece. Eu posso esconder de 1, 2, 3, um dia a casa cai. O que usa de engano não permanece na congregação dos justos. O Espírito Santo, queridos, ele gera fruto na vida do crente. Eu fico preocupado quando o Senhor me procura e se eu não tenho gerado frutos. É para se preocuparmos. Outra coisa, eu quero que você preste atenção. Agora nós iremos ver quais são os nossos deveres para com o Espírito Santo. Diga, pergunta para mim, qual o meu dever para com o Espírito Santo, pastor Gel? Pergunta aí. Qual o seu dever? Qual o meu dever? A começar de mim. Primeiro, encher-nos dele. Diga, encher-nos dele. Efésios 5:18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Tem muitos irmãos que ao invés de se encher do Espírito Santo, está se embriagando. Ao invés de se encher do Espírito Santo, estão se embriagando. Às vezes não se embriaga com vinho ou com bebida alcoólica, mas se embriaga com vinho da contenda, da fofoca, do disse-me-disse, do leva e traz. Isso é pior do que bebida alcoólica. Isso é pior do que a marvada. Ah, olha a marvada qual é, ó. Mas o nosso dever com o Espírito Santo primeiro é encher-nos dele.
Porque uma vez um crente cheio do Espírito Santo, não tem lugar de pecado na vida dele. O pecado não aguenta, irmãos. Um crente cheio do Espírito Santo, o pecado para ele é um acidente. Quando ele peca sem querer, ele já se prostra, chora, se arrepende e já muda. Não consigo entender como um crente cheio do Espírito Santo vive uma vida de pecado. É mentira, é espírito de engano. Pode ser o Espírito Santo, porque ele não habita em templo sujo. Essas coisas não edificam, irmãos. Elas não nos acrescentam em nada. Segundo, eu tenho que correr por causa das horas. Segundo, qual o nosso dever para com o Espírito Santo? Segundo, não entristecê-lo. Diga, não entristecê-lo. Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram cheios. Tem muitas pessoas que o Espírito Santo não habita mais nela, de tanto ela entristecê-lo. Ele é muito sensível, irmãos. Qualquer coisa, qualquer pecado, ele se ausenta de nós. Tem gente que já entristeceu tanto o Espírito Santo, mas tanto que ele está, como diz lá na terrinha, doidinho para morar em você, mas o pecado não deixa. Cai uma vez, 2 vezes. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus, e isso serve de jargão para muita gente. Temos que ter medo de cair em pecado. Temos que ter medo de entristecer o Espírito Santo. Temos que ter medo, querido, de entristecer, porque Ele é sensível. Diga, Ele é sensível. Tem pessoas que são tão sensíveis, qualquer coisinha fica triste. Os melancólicos, meu Deus, ninguém pode falar nada que chora. Imagine o Espírito Santo, Ele é sensível. Aquilo que você está fazendo, ou que eu estou fazendo, se não agrada a Ele, entristece. Ele se ausenta. Sei que o sermão hoje não é para pular, rodopiar, não ouvi um glória a Deus ainda, mas até o final vai sair. Tem muitas pessoas que o Espírito Santo não habita mais, por causa de uma prática constante. Mas ainda bem que existe o sangue de Jesus para nos purificar hoje aqui. Amém? Hoje nós não iremos sair daqui sem antes fazer uma oração de conserto. A começar de mim. Terceiro, não extingui-lo. 1 Tessalonicenses 5:19. Não apaguem o Espírito. O Espírito Santo é uma chama que não pode ser apagada, querido. É por isso que tem crente que é uma chama, uma tocha viva. Porque ele não apaga, não extingue o Espírito Santo. Ele é brasa viva, tirada do altar de Deus. Preste atenção. Quando você está acendendo uma fogueira, um fogão a lenha, ou uma churrasqueira, e aquela chama inicial começa a apagar, o que você faz? Não é isso? Sabe o que o Espírito Santo está fazendo hoje aqui? Soprando do crente, soprando, 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 e você pode ser cheio dele nessa noite. Ele está soprando, querido, ele está soprando com essa palavra, ele está soprando com essa mensagem. Amém? Preste atenção. Eu vou falar mais algumas coisas para concluirmos. Agora nós iremos ver o Espírito Santo na Bíblia como. Amém? Primeiro, o Espírito Santo na Bíblia como água. Diga água. João 7:37. Jesus chega no último dia das festas dos judeus e exclama em alta voz: quem tem sede, vem a mim e beba.
Já era o terceiro dia da festa, e ele observa que os religiosos, os observadores da lei de Moisés, apenas cumpriam um rito, e que eles necessitavam de algo mais. Centenas de judeus estavam ali, observando aquela celebração de rituais, mas Jesus viu que eles necessitavam do Espírito Santo. Ele não disse: observem a água. Ele não disse: olhem a água, examinem a água, testifiquem a água. Ele disse: bebam da água. Aleluia. Ele não está dizendo: aprecie o Espírito Santo. Ele não está dizendo: arrepia na hora do louvor. Ele não está dizendo: se emociona. Ele não está dizendo: testifique para saber se é de mim. Ele está dizendo: beba. Quem tem sede, vem a mim, beba. Só os sedentos do Espírito Santo irão ser cheios hoje aqui. Só quem quer sair do comum, do natural, e quer viver o sobrenatural de Deus, vai sair daqui hoje cheio do Espírito Santo. Amém? Segundo, vemos o Espírito Santo na Bíblia como óleo ou azeite. Eclesiastes 9:8. Esteja sempre vestido com roupas de festa, e unja sempre a sua cabeça com óleo. O óleo ou azeite, queridos, na Bíblia é o mais comum ou mais conhecido como símbolo do Espírito Santo. Quando o óleo era usado no Antigo Testamento, falava de utilidade, frutificação, beleza, vida e transformação. Geralmente era usado como alimento para iluminação, para purificação, para cura, para alívio da pele. Da mesma forma, na ordem espiritual, o Espírito Santo, ele ilumina, liberta, cura e tem alívio para a alma. Eu duvido um crente chegar aqui angustiado, pesado, sobrecarregado com os problemas da vida, e se ele não receber uma descarga do Espírito Santo, se ele não sair daqui leve, alegre e saltitante, esquece até dos problemas, porque o Espírito Santo, ele alivia, querido. Ele é óleo, ele cura as nossas feridas, ele traz cura para a nossa alma. Busque o Espírito Santo. Terceiro, ele é visto na Bíblia como vento. Atos 2:2. O vento veio do céu e encheu toda a casa. O vento também é um símbolo do Espírito Santo. Ele sopra na direção que ele quer. Para se encher um recipiente, basta que ele esteja vazio. Da mesma forma, para ser cheio do Espírito Santo, basta estarmos vazios de nós mesmos. Quem está vazio de si mesmo aí? Então você está apto para receber. Se estivermos vazios de nós mesmos, nós estaremos aptos para receber. Quarto, ele é visto na Bíblia também como roupa. Juízes 6:34. O Espírito do Senhor revestiu Gideão. Tem muitos crentes que ainda estão despidos desse revestimento. Abra o seu coração, queridos. Receba esse revestimento. Esse Espírito Santo, quando ele chega na vida do crente, ele reveste o crente com essa roupagem que é Espírito Santo. Quinto, já terminando. Ele é visto na Bíblia também como pomba. Diga comigo, como pomba. Pomba, ela era um símbolo muito significante. E ela tem também como significado brandura, doçura, inocência, suavidade, paz, pureza e simplicidade. Eu não vou aguentar, vou ter que parar aqui. Tem uns crentes que são uma topeira, né, irmãos? Se você não vigiar, você toma coice dele. Falta de Espírito Santo. O que Jesus disse? Aprendei de mim, que sou grosseiro, que não levo desaforo para casa. Ele diz o quê? Aprendei de mim,
que eu sou manso e humilde de coração. Ah, pastor, mas Jesus chegou no templo e meteu o pé na banca. Ali foi um fato isolado, mas no dia a dia ninguém via Jesus metendo o pé em banca, não. Crente cheio do Espírito Santo, irmãos, ele é manso. Ele leva desaforo, sim, para a cruz. Ele chega para Jesus e diz: Senhor, eu estou sendo afrontado. Eu estou sendo humilhado. Eu estou sendo escarnecido, Senhor. Mas está nas tuas mãos. Seja feita segundo a tua vontade. Crente cheio do Espírito Santo, irmãos, ele é como uma pomba. Olha só, ele tem brandura, doçura, inocência, suavidade, paz, pureza e simplicidade. Note bem, para os sírios, ela é o emblema dos poderes vivificantes da natureza. Cristo falou da pomba como encarnação da simplicidade. Jesus, no seu batismo, recebeu sobre si o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Uma das mais belas características dos seus discípulos é a simplicidade, irmão. O crente que tem o Espírito Santo, ele é simples, não é arrogante, não anda de nariz empinado dizendo que é o tal. O crente que é cheio do Espírito Santo, irmãos, ele não se acha mais crente do que ninguém, melhor do que ninguém. Ele sempre se sente um carente e necessitado do Senhor. Tem gente que olha assim, ó, se sente mais crente de todo mundo, porque ora mais, porque lê mais a Bíblia, porque vai mais no monte, porque é mais disso, é mais daquilo. Irmãos, eu vou no monte, não é porque eu sou mais crente que outros, não. Eu vou no monte porque fez parte da minha formação pentecostal. Quem não vai no monte não está em pecado, não. Eu estou indo no monte, se eu vou, eu não sou mais crente quem não vai, não. É porque fez parte da minha formação e está em mim, eu não consigo ficar sem ir. Mas isso não quer dizer que eu sou mais crente que ninguém, não. Isso não me dá diferencial nenhum. O crente que tem o Espírito Santo, ele é simples. Ele não compete com ninguém. Amém? Outra coisa. Crente, o Espírito Santo, ele é comparado como fogo. O fogo pode representar a purificação. Isaías 6:5, ele teve a sua língua e seus lábios purificado, com a brasa viva de fogo, purificado estás o teu pecado. Sétimo, ele é também como penhor. Efésios 1:14, preste atenção. O que é penhor na nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória? Penhor significa garantia, objeto que se dá em garantia de uma dívida. O Espírito Santo foi nos dado como garantia das promessas em nossa vida, queridos. Quem tem promessa aí? Não, eu sei que eu estou batendo muito, mas dá para levantar o braço. Quem tem promessas de Deus aí? Ele é penhor. Ele é a sua garantia que essas promessas irão se cumprir. Não adianta que o homem queira ou não, mas temos o Senhor como penhor. O Espírito Santo nos dá essa garantia. Último, para concluir. Ele é também conhecido como selo. Diga, como selo. Em 2 Timóteo 2,19. O Senhor conhece os que são seus. Diga, o Senhor conhece o que são os seus. Preste atenção, esse selo é o Espírito Santo. Veja essa ilustração aqui para fechar. Nos tempos bíblicos, este selo, queridos, ele era usado por mercadores, por fazendeiros, que quando eles queriam comprar madeira, eles iam lá no depósito da madeira, comprava a madeira, mas não levava. Pegava o selo, o anel, e selava a madeira. E ia embora. Quando ele precisava usar a madeira, ele mandava o seu servo ir lá no depósito buscar. E dizia:
vai lá no depósito do Joaquim, mas só traz as madeiras que tem o meu selo. O Espírito Santo vem buscar a igreja. Não, você não entendeu. Se tivesse crente aqui, a reação seria outra. O Espírito Santo vem buscar a igreja. Eu pergunto, quem tem esse selo aí? Quem tem? Quem tem esse selo aí? Quem tem? Quando ele vier buscar, só vai subir. Só vai subir quem for selado, selado, selado. Quem tem o selo do Espírito Santo. Coloca-se de pé, por favor, pelo amor de Deus. Pelas barbas do profeta Elias, fique em pé, pelo amor de Deus. Precisamos desse selo, queridos. Tem gente que está há 20 anos na igreja e não foi selado ainda com o Espírito Santo. Você fala para ele de batismo com o Espírito Santo, ele o quê? Você fala para ele ser cheio do Espírito Santo, falar em línguas, ele diz o quê? O quê? Quem quer receber esse selo aqui hoje? Eu preciso de 5 minutos para concluirmos isso aqui. Porque nós iremos fazer uma oração agora. E eu quero te convidar a vir aqui na frente. Nós vamos fazer uma oração de concerto. E vamos receber esse selo. Vamos ser cheios do Espírito Santo. Vamos ser imergidos na plenitude do Espírito. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Pode vir aqui na frente. Não olhe para quem está do seu lado. Não olhe para o seu vizinho. Não tenha vergonha. Eu quero que você seja cheio. É proibido você sair daqui sem sentir a presença de Deus. Você só vai aguentar a semana que te espera pela frente se você sair daqui cheio do Espírito Santo. Você só vai aguentar as demandas da vida nessa semana que se inicia se você sair daqui hoje cheio do Espírito Santo. Então se esvazia de si, esquece o seu eu, tira seu eu e busque, Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Nós vamos ouvir um louvor e você vai falar só isso. Esquece de pedir prosperidade. Esquece de pedir casa própria. Esquece de pedir pelo marido, pelo filho. A sua oração vai ser: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser de Deus. Eu quero ser cheio dos dons. Eu quero receber o Espírito Santo. Eu quero ser selado. Eu quero ter o Espírito Santo na minha vida.